Bom dia a todos! Bom dia! Muito bom, estamos no último culto de domingo antes do Natal, não é verdade? E hoje é uma comemoração que nós fazemos aqui, e eu vou buscar, por meio dessa pregação, falar um pouquinho sobre o melhor presente de Natal que nós podemos ter, amém? Amém. Mas antes vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por termos recebido tantos presentes, Deus, nesse ano de 2024. Somos gratos ao Senhor porque entendemos que os melhores presentes são aqueles que são espirituais. É muito gratificante, Pai eterno, para cada um de nós saber que crescemos em diversas áreas, espiritualmente falando. Quantas vezes fomos tentados, Pai, a sermos egoístas, a sermos orgulhosos, impuros, Pai eterno, a sermos pessoas que mentem, que fazem coisas que nós vemos claramente na Bíblia que não são boas, Pai eterno, aos seus olhos. E somos tão gratos porque, apesar dessas tentações, o Senhor nos deu forças. Muitas vezes, Pai, caímos, mas nos arrependemos, olhamos para o Seu Filho Jesus, tomamos decisões, Pai, de sermos cada vez mais parecidos com o caráter dEle. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor nos trouxe até aqui, até o final do ano, e nos trouxe mais fortes, Pai eterno. Pai, infelizmente, nem todos, Pai eterno, conseguiram chegar até o final do ano. Tivemos algumas quedas, Pai, algumas pessoas que se desviaram do Senhor, Pai eterno, e isso nos traz tanto temor, Pai, quando olhamos para isso, e ao mesmo tempo, Pai eterno, nos ajuda ainda mais, Deus, a orarmos por cada um deles, Deus, nos dedicarmos mais ao Senhor, uns aos outros, Pai eterno, para que possamos ver, Pai, o Seu reino crescer no meio de nós, assim como a Sua palavra diz, Pai. E muito obrigado por tudo isso, Pai eterno, perdoe os nossos erros, Pai, por favor, tenha misericórdia de cada um de nós, ajuda-nos, Pai, a nos focalizarmos naquilo que é espiritual, por favor, Pai eterno, e que o sentido desse Natal, Pai, seja não somente um dia de confraternização, mas sim, Pai eterno, um ciclo, Pai, um período em nossas vidas onde vamos ser muito gratos ao Senhor por aquilo que realmente vale a pena, que são os presentes espirituais, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai eterno, obrigado pela igreja aqui no Rio de Janeiro, uma igreja tão vibrante, Pai, discípulos, Pai eterno, tão preciosos do Senhor, Deus. Oramos, Pai eterno, para que o Senhor nos fortaleça ainda mais, Pai, e nos ajude a entender, Pai eterno, que ainda que nós não saibamos realmente se Jesus nasceu no dia 25, provavelmente não, mas mesmo assim, Pai eterno, ajuda-nos, Deus, a oferecermos ao Seu Filho o melhor presente que são nossas vidas, Pai. Aquilo que nós queremos dar ao Senhor, Pai eterno, entregar ao Senhor o que temos de mais valioso, que é a nossa própria vida, para que o Senhor faça de cada um de nós aquilo que o Senhor quiser. Obrigado. Mais uma vez pedimos Sua misericórdia, esteja conosco agora, em nome de Jesus, que oramos, agradecemos. Amém. Amém. Bem, irmãos, final do ano chega o Natal. Temos alguns presentes, ganhamos presentes, eu ganhei alguns presentes aqui hoje, não? Demos alguns presentes também, e alguns ganharam um presente um pouco mais especial, como o Felipe não está aqui porque ele está chegando no navio, né? Não está aqui, mas o Valdemar está aqui, e os dois ganharam um grande presente, foram promovidos a capitão. Filipão e Capitão Valdão. Ótimo. E apesar dessas alegrias que nós temos, nós também recebemos como igreja presentes espirituais. E qual o melhor presente que nós podemos receber como igreja? Pessoas que tomaram a decisão de se arrepender, foram batizadas e hoje estão conosco. Então eu queria nomear algumas delas, amém? O Léo, apesar de ser batizado no dia 22 de dezembro de 2023, hoje ele faz um ano. Estou contando o Léo onde? Estou contando o Léo na lista de 2024. Paulo Pedro foi batizado agora em ano. Igor Caetano, não? A Samara que
que veio de São Paulo para cá, não está aqui, está viajando? Ela veio transferida para cá. A Milena, amém? A Alessandra. Está cantando aqui na frente. O Iago. Rafael. A Jéssica. Cadê a Jéssica? Bem. Também temos o Cleiton. Olivia. Temos também a Dani, mãe da Maria Eduarda. A Miss está viajando. Lucas Borba. Hélio, pai do Tom. A Carol. A Elaine. Esses são os melhores presentes. Deu para ver só a vibração aqui? O clima, né? Então, vemos os melhores presentes de Deus. E eu tenho certeza que em 2025 não teremos somente presentes aqui no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em São Carlos, Campinas, teremos presentes também de Belo Horizonte. Caio e Carol que implantaram, Caio implantou a igreja aqui no Rio de Janeiro, a Carol veio depois. Eles vão liderar a equipe missionária para Belo Horizonte. Então, vai ser incrível. Maria José e eu conhecemos muito bem a cidade de Belo Horizonte. Eu morei 3 anos lá. Meu filho Lucas, ele é mineiro de Belo Horizonte, ele nasceu lá. A Maria José foi batizada lá em Belo Horizonte, amém? E agora nós vamos ter o sonho novamente de ter uma missão poderosa de Deus naquela cidade incrível. Sim. E Maria José e eu amamos bastante, mas eu ainda prefiro o Rio de Janeiro. Mas amém. Então, hoje nós vamos ver uma história verídica sobre um homem que recebeu também um grande presente. Vamos. E não foi um presente qualquer. Ele recebeu esse presente diretamente das mãos de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 19. Vamos, Renato. Lucas 19. A partir do versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ou seja, não era uma boa pessoa olhando para a profissão dele. Ninguém gostaria de ter a fama de um publicano naquela época. Quem era um publicano? Era um cobrador de imposto. E no caso de Zaqueu, ele era um chefe ainda, chefe dos cobradores de impostos aqui. Imagina isso. Então, e naquela época, uma época bem corrupta, eles extorquiam dinheiro, né, das pessoas. Então, não era uma boa fama. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Imagina, ele estava com uma figueira lá em cima e desceu rapidamente. Basicamente ele despencou da figueira, não? Ele desceu muito rápido. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Sempre tem aqueles que se queixam com a felicidade dos outros, né? São pessoas infelizes e não querem ver ninguém feliz. Existem pessoas assim. E começou a se queixar, o povo, né? Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante, aqui a Bíblia fala que ele levantou-se, Zaqueu, e disse ao Senhor. Talvez ele tenha caído mesmo. Ele estava lá e ele levantou e falou isso para Jesus. Versículo 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido.
Pergunta para cada um de nós: qual foi o presente que Zaqueu recebeu? Qual foi o presente? Ter Jesus na casa dele? Qual foi o presente principal? Hoje houve salvação. Uma simples atitude chamou a atenção de Jesus. Qual foi a simples atitude? A pretensão de Zaqueu querer ver Jesus. Então ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Ele subiu anteriormente, escalou uma figueira brava, e lá de cima, por causa da multidão, ele não conseguiria ver Jesus. Ele tinha pequena estatura, então ele subiu, e lá de cima ele pôde ter a visão de Jesus. Jesus ia passando. Normalmente quando nós andamos no meio da multidão, a gente não anda assim, né, olhando para cima. As pessoas estão ali, não aglomeradas ao nosso redor. Então Jesus estava andando, mas Jesus percebeu uma pessoa que estava chamando a atenção dele, uma pessoa cheia de fé. Então Jesus olha para cima, e a primeira coisa que Jesus faz é falar para Zaqueu descer depressa, porque ele iria para a casa dele, ia ficar com ele na casa dele. Interessante essa visão, esse presente. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó, não? E o que acontece muitas vezes, quando uma multidão está ali, nós temos uma mistura de interesses na multidão. Então nós tínhamos ali pessoas que queriam ser curadas por Jesus, provavelmente pessoas que queriam apenas especular acerca de Jesus. Tínhamos ali pessoas que queriam talvez receber algum tipo de alimento, porque assim que era na época, não? Jesus era a fonte da cesta básica das pessoas, ele multiplicava pães e peixes. Então ele tinha cestas básicas ali, não? Então as pessoas passavam fome naquela época. Ou ele também era um bom plano de saúde, né? Porque esse plano de saúde era um plano que dava certo, né? Nem precisava tomar remédio, só talvez fazer alguns atos de humildade ali, não? Chegar até Jesus, então pessoas eram curadas. Então tinham muitas pessoas, muitos interesses. E qual que era o interesse de Zaqueu? Ele só queria ver quem era Jesus. Ele não pediu para ser curado, ele não pediu nenhum bem material para Jesus, ele simplesmente queria ver quem era Jesus. E em vez de ele receber o presente material, quer seja uma cura, quer seja alimento, quer seja qualquer outra coisa, ele depois, você pode continuar aqui vendo, o que ele fez? Ele tomou a decisão de devolver, de oferecer. Oferecer o quê? Aquilo que ele tinha, como arrependimento dos seus pecados. Por isso que Jesus estava muito seguro e conhecia muito bem o coração das pessoas. Por isso que Jesus salvou aquele homem, porque ele viu o coração. Nós não conseguimos enxergar o coração das pessoas aqui. Então nós podemos ver uma linguagem corporal de alguém que nos faz deduzir que essa pessoa possa estar em pecado, né? Nós podemos ver pela linguagem corporal de alguém aqui que alguém está mais triste, alguém está mais feliz, sei lá, nós podemos ver muitas coisas, mas podemos deduzir. Jesus não, ele tinha um olhar certeiro, ele enxergava o coração das pessoas, ele enxergou o coração de Zaqueu, enxergou completamente, ele chamou a atenção. Pergunta que eu faço para cada um de nós aqui: o que nos motiva a ler a Bíblia? O que nos motiva a seguir Jesus? O que motiva cada um de nós aqui a estarmos hoje simplesmente para celebrarmos como família um dia, um culto especial, nos preparando para o Natal? Nós estamos aqui simplesmente porque fomos convidados e queremos prestar honras a alguém? O que nos motiva a estarmos aqui hoje? Sabe, Zaqueu fez da curiosidade dele, a curiosidade dele revelou quem era Zaqueu, o coração de Zaqueu, o sacrifício que ele fez por Jesus. Então eu quero animar e inspirar cada um de nós a termos a mesma atitude, a buscarmos Jesus por aquilo que Ele é, muito mais do que por aquilo que Ele pode nos dar. Zaqueu foi surpreendido, ele causou naquela população ali
causou naquela multidão um grande alvoroço, porque muitas pessoas começaram a falar assim: olha, se ele soubesse que esse cara é um pecador, nunca Jesus iria para a casa dele. Mas foi o contrário. Jesus foi para a casa dele justamente porque ele era um pecador, e ele enxergava isso. Então o que chama a atenção de Jesus, primeira coisa, é o arrependimento. É isso que chama a atenção de Jesus. Não é como nós estamos vestidos aqui, né? Não é o quanto nós temos as palavras certas, na hora certa, não são nossos talentos. O que chama a atenção de Jesus não é uma cerimônia, não é um sacrifício que nós fazemos habitual. O que chama a atenção de Jesus é um coração arrependido. Então, qual seria uma boa meditação para esse Natal? Arrependimento. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso me arrepender? E o que é o arrependimento? Arrependimento não é sentimento de remorso. Aquela coisa que você pensa assim: uau, eu fiz uma coisa errada, foi muito ruim o que aconteceu, eu começo a me culpar, começo a ficar autopiedoso. O que é autopiedoso? Ter pena de mim mesmo. E começo a falar assim: olha, mas aconteceu isso porque eu estava num momento ruim da minha vida, e começamos simplesmente a ficar com pena de si mesmo. Foi isso que aconteceu com Judas. Por isso que ele se enforcou, porque ele teve remorso. A Bíblia fala claramente: Judas estava tomado por remorsos, e por causa do remorso de Judas, ele não soube lidar com a culpa, ele foi lá e se matou. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando nós realmente enxergamos nossos erros, mas ao mesmo tempo tomamos uma atitude e pensamos assim: o que eu vou fazer para reparar isso? Como que eu vou ser? Eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso fazer algo diferente em minha vida, eu preciso tomar alguma atitude, como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro chorou amargamente. Até aí só tinha remorso. Mas depois Pedro deu um passo muito importante. Podemos dizer que Pedro se arrependeu por quê? Porque se você abrir lá em Atos 1, nós vamos ver que Pedro foi a primeira pessoa que pregou a palavra poderosamente depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele começou a pregar a palavra. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, Atos 2. Ou seja, daí nós vemos os frutos do arrependimento, pessoas sendo salvas. Então tudo aquilo que ele fez de errado, ele meditou, ele chorou, mas ele teve uma atitude. Assim estava o coração de Zaqueu. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu aqui. Por quê? Porque ele estava lá, ele queria ver quem era Jesus, ele reconheceu o seu erro e depois tomou a decisão de quê? De oferecer a Jesus, ter prejuízo quanto ao seu patrimônio, mas entender que a salvação é o que há de mais importante para a minha vida. Algumas coisas chamam a atenção de Jesus. Primeira coisa que nós vemos aqui: fé. Já falamos do arrependimento, que foi a primeira coisa. Segunda coisa, fé. Quando Jesus curava, muitas vezes ele falava: a sua fé o curou. É o que ele falou para o cego em Lucas 18:42. Humildade, quando pessoas se prostravam e perguntavam se Jesus queria curá-lo. É o que aconteceu em Lucas capítulo 5, versículo 12, com um leproso: você quer me curar? Perseverança chama a atenção de Jesus, quando depois de muitos anos sofrendo, depois de gastar todo o seu dinheiro com médicos, uma mulher com hemorragia foi curada por Jesus. Ela tinha essa hemorragia há 12 anos, está em Lucas 8:43. E aqui nós vemos o caso de Zaqueu, o interesse em saber quem era Jesus verdadeiramente. Zaqueu não queria saber quem era Jesus por meio da multidão. Jesus não queria saber quem era Jesus por meio dos profetas da época, por meio dos fariseus, dos judeus. Zaqueu queria saber quem era Jesus pessoalmente. Isso nos leva a fazer mais uma pergunta para cada um de nós: você quer saber quem é Jesus verdadeiramente? Você tem interesse em querer saber quem é Jesus?
Não um Jesus que você vai ter uma visão simplesmente de uma pregação num culto de domingo. Isso que nós estamos fazendo aqui é importante? É importante, não? Pode ser como se fosse um aperitivo antes do banquete, um petisco, não? Antes de comermos um prato principal. Mas você vai saber quem é Jesus mesmo abrindo a Bíblia, orando, tendo um relacionamento pessoal com Jesus, tomando decisões. E muitas vezes nós não sabemos quem é Jesus até começarmos a praticar. Por quê? Porque Jesus é algo experimental. Precisamos experimentar Jesus para ter conhecimento espiritual. A Bíblia fala em João 8, 31, 32, versículos que são tão usados por aí, inclusive no meio religioso. Vamos lá, João 8, Vamos, Renato. 31, 32, talvez você aprenda algo novo aqui sobre João, amém? Muito bom, irmão. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uau! Primeira coisa, esses judeus, apesar de haverem crido em Jesus, eles não conheciam a verdade. Mas como isso? Eu creio em Jesus, eu professo a minha fé, Jesus é meu Salvador, eu creio sim em Jesus. Mas não basta. Tiago fala que até os demônios creem em Jesus e tremem de medo. O que é crer? É acreditar. Você acha que Satanás não acreditava em Jesus? Ele conversou com Jesus no deserto. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Satanás conhece a Bíblia. Satanás sabe quem Jesus é e crê em Jesus. Isso é forte, não? E sabe do que Jesus chamou esses judeus que haviam crido nele depois? De filhos do diabo. Você pode ler depois e ver o contexto. Está bem explícito aqui na Bíblia. Filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Então, crer em Jesus não é muita coisa, não. É importante, é lógico, mas não é uma coisa fundamental. O que nós vemos aqui? Jesus falando assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O que é? Permanecer firme na palavra. Não é somente ler a Bíblia, mas é permanecer na Bíblia, ou seja, praticar a palavra de Deus. Amém. Se eu começo a ler a Bíblia, tomar decisões e começo a praticar a palavra de Deus, esse sim é o primeiro passo importante que Satanás não chegou nele. Que muitas pessoas não chegam nesse passo importante, permanecer nela. Daí verdadeiramente vocês serão meus o quê? O que é um discípulo? O discípulo é o imitador do mestre, é quem segue Jesus. Então um discípulo de Jesus Cristo é aquele que olha para Jesus e fala assim: eu quero ter esse caráter. Eu estou muito longe ainda, eu sou uma imitação xing-ling, né, que o pessoal fala por aí. Eu preciso ser igual a Jesus, então, mas eu estou me esforçando ao máximo, e é por isso que eu preciso dos meus irmãos na igreja, porque se eu não vejo Jesus em mim, eu vou ver Jesus, sei lá, na Isadora, eu vou ver Jesus na Gisele, eu vou ver Jesus em outras pessoas aqui, e nós aqui somos um conjunto, somos uma igreja que é chamada de corpo de Cristo. Por quê? Porque nós vemos Jesus aqui presente, porque cada um tem uma característica mais forte, positiva, diferente da qual nós temos individualmente. Então precisamos uns dos outros. Daí o que acontece? Nós permanecemos firmes na palavra, somos discípulos, imitadores de Jesus Cristo, e daí sim nós vamos conhecer a verdade. Então é uma forma experimental. Eu preciso praticar primeiro, para depois conhecer a verdade e ser liberto por ela. Mas o que acontece normalmente? Primeiro queremos ter o quê? Conhecimento. E achamos que vamos ter conhecimento suficiente antes de praticarmos a Bíblia. Achamos que vamos ser libertos por Deus somente por ler a Bíblia.
ou somente por entender, ou somente por crer. Não, nós precisamos primeiro pela fé, mesmo não entendendo, mesmo meu coração ainda não sabendo se é isso mesmo, mas a Bíblia está falando isso, então eu preciso ter submissão à palavra de Deus. Foi isso que Zaqueu fez. Ele teve primeira submissão a Jesus. Ele não chegou arrogante diante de Jesus, ele não queria pegar Jesus em contradição, ele não ficou questionando os ensinamentos de Jesus, ele não ficou crítico com Jesus Cristo, porque ele passava por ali, ele não ficou. A primeira coisa que ele teve uma atitude humilde, mesmo sendo de baixa estatura. Ele subiu numa figueira brava, depois basicamente ele despencou daquela árvore porque Jesus chamou ele, ele se levantou e ele ficou tão feliz por causa de Jesus. Olha que interessante. É isso que Jesus quer, uma atitude humilde, de obediência, mesmo não entendendo. Isso chama-se fé. Fé é aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós entendemos. Você quer entender sobre fé? Por si só, não vai conseguir. Então foi assim com a vida de muitos aqui, inclusive com a minha. Muitas vezes eu queria entender coisas espirituais, sem praticar, porque eu queria saber onde eu estava pisando. E foram momentos terríveis da minha vida. Por quê? Porque eu não conseguia sair da onde eu estava. Então, como que era a minha vida há 30 anos atrás? Dia 11 agora eu fiz 30 anos que fui batizado. E há 30 anos atrás, como que era a minha vida? Eu era uma pessoa que buscava ler a Bíblia, mesmo sem fé. E eu buscava escrituras específicas que me confortavam, ou que respondiam minhas curiosidades. Eu gostava de ler Mateus 24, que falava do final dos tempos. Então tinha essa curiosidade toda, né? Onde que vai ser? Como que vai ser esse final dos tempos? Eu ficava ali, não, meditando, mas eu tinha uma vida completamente imoral com a minha ex-namorada. Eu tinha uma vida que arrumava confusão com outras pessoas por aí por causa de futebol, por causa do Palmeiras, né? Eu tinha falta de respeito aos meus pais, principalmente a minha mãe. Meu pai já era falecido. Eu fazia a vida do meu jeito. Eu era uma pessoa vista por outras pessoas, uma pessoa legal, mas aos olhos de Deus, não legal. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu queria, sabe, quando me convidaram para estudar a Bíblia, eu queria fazer o quê? Eu queria entender as coisas mais do que praticar, mas eu comecei a entender valores espirituais como quando eu tomei a decisão de fazer o que a Bíblia me chamava para fazer. Primeira coisa, me arrepender daquilo que está errado, não questionar o que é errado, mas se a Bíblia está falando que é melhor arrancar um olho do que cobiçar uma mulher, melhor arrancar uma mão do que ser impuro na masturbação, por exemplo. Eu não ia ficar aqui, será que é isso mesmo? Vamos chamar os teólogos? Não, vamos reunir todas as religiões para saber o que as pessoas pensam, vamos ver lá no grego, entende? Vamos ver, não, está claro na Bíblia, pessoas já traduziram a palavra de Deus, é muito claro o que eu precisava mudar. Eu não ficava ensaiando, esboçando mudanças. Então a partir daí, quando eu comecei a praticar, mesmo, sabe, querendo entender mais, eu comecei a entender verdadeiramente. Comecei a ver, uau, é assim uma vida pura. Uau, é assim uma vida que agrada a Deus. Eu estou me sentindo melhor, eu não sei porque eu estou mais feliz. Não. Foi quando então só faltava uma coisa, o batismo, para que eu pudesse receber o Espírito de Deus. E quando eu fui batizado, uau, as pessoas ao meu redor perguntavam, o que aconteceu, Renato? Você te deram alguma bebida aí, alguma coisa diferente, porque você está tão alegre assim? Eu lembro quando eu fui para a faculdade depois do batismo, eu cumprimentava as pessoas, abraçava, chamava as pessoas para estudar a Bíblia. Antes era um cara egoísta, ficava sentado no meu canto. Mas depois as pessoas queriam saber. O porteiro lá do meu prédio, ele queria saber o que aconteceu, Renato. Daí eu expliquei para ele, estudei a Bíblia com ele, ele foi batizado. Bem. Então daí começaram a haver mudanças na minha vida. Minha mãe começou a ficar preocupada comigo, o que aconteceu com esse menino? Chamaram os líderes religiosos da igreja dela ali, não, para conversar comigo. Eu conversava e defendia a palavra de Deus assim, falava, não, isso está errado, tem que ser assim, tem que ser, a palavra de Deus tem que ter, ainda que não tivesse muita sabedoria, mas olha, Deus começou
a causar uma boa confusão na minha vida. É assim uma pessoa arrependida, que toma passos quando lê a Bíblia, que toma os passos que Zaqueu tomou. Ainda existe uma esperança para você chamar a atenção de Jesus. Queira saber quem Ele é. Então, o que nos motiva a estarmos aqui hoje é querer saber quem Ele era. Não importa qual a sua reputação, não importa como está, sei lá, o seu casamento, suas relações com outras pessoas, não importa qual o pecado, Jesus quer estar com pecadores. Por quê? Porque esse sim tem um potencial de arrependimento. Nós vamos conhecer Jesus se chamamos a atenção, e só chamamos a atenção se fazermos acontecer. Jesus quer ter uma amizade com cada um de nós. E outra coisa interessante que eu vejo de Jesus, Ele quis ir à casa de Zaqueu. Ou seja, Ele quer ser íntimo de cada um de nós. Ele quer passar a barreira da religiosidade. Então o que acontece? Às vezes nós temos o costume de rotular as pessoas pela igreja que elas fazem parte. Por isso que o nosso grupo aqui é muito mal compreendido no meio religioso. Quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, ou quer chamar alguém para estudar a Bíblia, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você é evangélico? E você fala: não. Somos evangélicos no sentido de estudarmos o Evangelho, mas não no sentido de pertencemos a um grupo de pessoas que se associam no meio religioso chamado de evangélicos. Ah, então já sei, vocês são católicos. Não, não somos católicos. Ah, então vocês devem ser de alguma seita, como Testemunha de Jeová, vocês são adventistas, né? O que vocês são? Não? Porque a preocupação das pessoas é rotular, é querer entender quem é você para saber, para ter segurança, para saber o que é, para tentar compreender alguma coisa. Quando você fala que você simplesmente lê a Bíblia e quer ajudar as pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo, isso dá um nó na cabeça das pessoas. Dá um nó terrível. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com rótulos. Rótulos são descartáveis. Ninguém aqui vai para o céu porque é batista, assembleiano, católico, etc. Nós vamos obter a salvação por sermos discípulos de Jesus Cristo. Diferente de rótulos, diferente daquilo que o mundo quer chamar cada um de nós. Outra coisa interessante, a palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Pode ler a Bíblia em cabo a rabo aqui, você vai ver 3 vezes, dependendo da tradução pode chegar a 4, talvez 5, mas no máximo. E a palavra cristão foi um apelido que pessoas do mundo deu aos discípulos. Ah, os cristãos ali, aquele grupo lá, são os cristãos. O que significa cristão? Os pequenos cristos, no sentido talvez pejorativo, não? Ah, um cristão ali, né? Quantas vezes a palavra discípulo aparece na Bíblia? Cerca de 267 vezes. Então a Bíblia dá mais ênfase a sermos discípulos, mas o mundo dá mais ênfase em sermos cristãos. Tanto que nas pesquisas nas pesquisas nós vemos os cristãos de determinado país, somos talvez 80% de cristãos no Brasil, etc, etc, etc. Por quê? Porque é um rótulo. Mas Deus quer que nós sejamos discípulos, porque a palavra discípulo tem uma conotação de compromisso. Não simplesmente ser discípulo significa mais, sei lá, um rótulo, uma terminologia. Não, a palavra discípulo tem um peso maior. Por quê? Porque significa que você está imitando alguém. Não tem lá, na minha época tinha Bruce Lee, né? Eu até comprei o filme do Bruce Lee. Eu gosto muito do Bruce Lee. Então, lutando, ele foi o precursor do Kung Fu, foi para os Estados Unidos, ensinou Kung Fu ali. E muito interessante isso, não? E tinham lá os seus adeptos que queriam imitar, né? Tem até um grupo, acho que no karatê é chamado de kata, né? Você fica um grupo fazendo os mesmos movimentos assim, tá? E tem isso, algo parecido no Kung Fu também. E ainda que nunca tenha feito Kung Fu,
mas eu gosto do Bruce Lee, ver o Bruce Lee, né? Mesmo que muitos aqui não saibam jogar futebol muito bem, mas gostam de futebol, da mesma coisa com o Kung Fu, não? Mas você vê pessoas que estão se esforçando para serem parecidas com quem? Com Jesus, ou com o mestre lá do Kung Fu. Então isso é um discípulo, quando nós nos esforçamos para imitar o mestre. Mas é necessário esforço, é necessário dar os passos para que isso aconteça, amém? Você imaginava chegar aqui num culto de comemoração de Natal, escutar um puxão de orelha dessa da palavra de Deus? Não. E Jesus foi íntimo com Zaqueu, ele queria ir para casa de Zaqueu. Isso por quê? Porque isso chamou a atenção profundamente de Jesus, né? Sim. Muitos não estão nem um pouquinho preocupados em deixar os pecados, a fornicação, o vício, a bebida, o cigarro, descontrole da língua, discórdias, adultério no sentido bíblico. O que é o adultério no sentido bíblico? É olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração. Isso já é adultério para Jesus. Mas muitos não estão preocupados com isso. Muitos estão preocupados com qual igreja você faz parte. Porque é mais fácil pertencer a uma igreja e esconder o coração no meio de uma multidão. Mas não é isso que tem que acontecer no meio de nós. Amém. Por isso que existe algo muito importante que se chama discipulado. É o que Paulo fazia com Timóteo, por exemplo. Discipulado é quando nós temos alguém que nos ajuda espiritualmente a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Você é grato pelo seu discipulador? Por aquele que busca, abre a Bíblia para te ajudar a se arrepender diariamente dos seus pecados? Não podemos deixar Jesus passar batido. Temos que chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque assim é Deus. Ele está lá nos céus e olha para baixo, buscando pessoas que se comprometam a Ele. Está lá em 2 Crônicas 16:9. Estamos terminando, amém? Vamos lá. 2 Crônicas 16:9. Amém. Vamos. Fala assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Para quê? Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Uau! Aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Não é dedicar parcialmente, não é cumprir um dever religioso como de costume, é dedicar completamente o coração, é ser completamente comprometido com Deus. É isso que Jesus também busca, pessoas realmente comprometidas, aquelas que são capazes de deixar tudo por causa de Jesus. Lucas 14:33 fala sobre isso. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não deixar tudo que tem, se não renunciar a tudo que possui. Ou seja, Jesus quer tudo. Outra coisa que eu gosto muito, às vezes, né, os mais antigos vão saber disso, são os filmes do James Bond. Você já ouviu falar do James Bond? Não, ao menos isso, né? Vocês são muito jovens aqui. Eu acho que eu sou mais velho aqui. Então, eu e minha esposa juntos, nós somos os mais velhos aqui. O que é? Como que é esses filmes? Eu lembro de uma cena, acho que chama do filme Cassino Royale, que eles estavam numa mesa jogando pôquer, e num instante eles estavam lá com as cartas assim e tal. James Bond pega todas as fichas, coloca no centro da mesa, não? Ou seja, entrega tudo o que ele tinha ali. Isso me chamou a atenção. Eu falei, uau, que coragem, não? Eu não sei se eu faria isso. Primeiro, eu nem jogaria pôquer. E número 1, número 2, não é muito arriscado, não? Ser um discípulo é isso, é ter esse risco, é entregar tudo. Isso é ter fé verdadeira. É quando você entrega toda a sua vida para Deus.
Daí o que acontece? Você não vai se decepcionar com pessoas. Ainda que pessoas errem com você, ainda que soframos injustiças desse mundo, nós vamos encarar injustiças como perseguição, amém? E vamos entregar toda a nossa vida a Deus, porque Deus nunca nos decepciona. Muitas vezes Ele vai nos corrigir, Ele vai permitir que coisas ruins aconteçam na nossa vida, mas tudo é para o crescimento espiritual. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus como garantia. Qual garantia? A garantia da nossa salvação e que receberemos os tesouros e um banquete celestial lá no céu, amém? É o local onde eu junto os meus tesouros, é no lar celestial. Por mais coisas que nós possamos ter aqui, nada vai ser mais importante do que valores espirituais na minha vida. Então eu quero deixar um desafio para cada um de nós. Para você que nos visita, estude a Bíblia. Marque um estudo bíblico com alguém, amém? Como eu falei, essa pregação é apenas um petisco, um aperitivo antes de uma refeição principal, que é a palavra de Deus. Primeira coisa é isso, estude a palavra de Deus. Para você que é um discípulo, abra suas casas para Jesus. Como? Tome a decisão, já agora, de abrir sua casa para fazer bate-papos lá. É a decisão que eu tomei de fazer na minha casa. Eu já fiz uma pesquisa de campo. Não? Eu já conversei com alguns vizinhos que eu tenho. Tem um vizinho que é bem religioso, ele é da aeronáutica. Tem um na frente do meu prédio, que ele é o síndico, mora na frente, né, do meu prédio, não, do meu apartamento. Temos umas pessoas idosas que moram nos apartamentos do lado. Eu já fiz uma pesquisa diária, ao menos no meu andar ali. Já conversei com os porteiros e vou começar a abrir minha casa para fazer bate-papos ali, amém? No apartamento. Então, abra sua casa para que Jesus entre. É assim que Jesus vai entrar na sua casa. Quando começar a proporcionar salvação no seu lar. Abra sua casa, amém? Eu não sei onde você mora, mas comece a orar para, sei lá, para Deus dar oportunidade, não abrir sua casa para fazer um culto de domingo, mas sim para fazer bate-papo, amém? Para ter salvação ali. Então esses são os desafios para os discípulos, fazer bate-papos bíblicos na sua casa. Daí eu tenho certeza absoluta, dando esse passo de fé, Deus vai estar realmente presente e íntimo da sua vida. Nós vamos começar a ver coisas incríveis. Nós vamos vivenciar momentos inesquecíveis quando começarmos a enxergar Deus trabalhando verdadeiramente. E o conhecimento que nós temos de Deus vai sempre de forma experimental. E seja como Zaqueu, suba numa árvore e desça caindo. Não, se esborrache ali no chão, porque Jesus está te chamando. E essa oportunidade pode ser a única. E para Deus sejam dadas todas as glórias. Amém.